Olá, olá, uma boa tarde para você. Que Deus esteja conosco e bendito seja Deus que nos reúne aqui no amor de Cristo, que nos reúne aqui, aí com você, no amor de Cristo. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que a luz do Espírito Santo enche todos os nossos corações e que em um só corpo, um só espírito, na mesma sintonia com o Criador, nós possamos compreender, ouvir, refletir juntos essa palavra maravilhosa e abençoada que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Já no início, eu vou até você, vou até o seu coração, tá? Assim, na moção do Espírito, perguntar seu propósito de vida. Qual é o seu propósito? Você tem firmado um propósito? Quais são os seus sonhos, seus desejos, não é? A sua meta de vitória? É isso. Sabe por quê? Eu estou fazendo essa pergunta para você. Porque o tema da live é propósito para a vitória. Qual é o seu propósito para a sua coroação? Propósito que você tem tomado no teu coração, na sua mente, nas suas ações, para que você seja coroada com a graça dos céus. O propósito para a vitória é o tema da live de hoje. Por isso eu te convido. Fique conosco. Venha ficar conosco para que você possa experimentar e entender as razões do teu propósito, em que velocidade estão. Veja, os carros, não é? Assim quando liga, você liga, né, o carro. Né? Você que dirige sabe disso, você que não dirige entenda. Né? Você liga o carro. Então ligou, engata a primeira. A primeira é chamada marcha pesada, né? Primeira marcha que vai fazer o carro sair, porque está parado, então aquela marcha. Aí logo o motor pede a segunda marcha, né? Pede a segunda marcha, depois pede a terceira, pede a quarta, né? E aí quando você ganha a pista, não é? Na quarta já está com velocidade, aí ele precisa respirar, aí você engata uma quinta, né? E aí você sustenta o volante, fixa no para-brisa, olha aqui no retrovisor, dirige, se acomoda no banco. Se o carro é automático, é só segurar no volante, os pés ali. Se não, né, de vez em quando a marcha aqui, tranquilo, e vai. Não é? Ultrapassagem com discernimento, porque você tem uma meta de chegada. Né? Você saiu porque você tem um fim, aonde o carro vai, até onde você vai. O seu propósito. Propósito de saída para você chegar aonde você quer. Por isto, eu chamo você para estar comigo, para estar conosco, na verdade, né? Para que você, nesta tarde, possa entender, nesse momento já possa entender o propósito que Deus tem para você e qual é o propósito que você tem firmado nele. Né? Porque veja, nós olhamos nesse momento para a vida, olhamos para as coisas, nós temos sonhos. Propósito, não é? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu estou fazendo isso, vou montar aquilo, não é? Enfim, tem pessoas que estão aí munidos de situações, outros e outras indecisos, ainda não decidiram qual é o propósito, seu propósito. Está querendo aí ligar o carro, já está dentro do carro, né? Tá até dentro do carro, e está aí já com a chave na ignição para poder girar, para poder sair, para poder engatar a primeira marcha, mas ainda está em dúvida, não sei se vou para essa estrada, será que eu, não vou, sabe aquela pessoa que entra no carro, não sabe se vai, não vai, se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu vou pegar a pizza, se eu vou pegar se eu vou para aqui, nós moramos em Gaspar, de Gaspar a Blumenau é 10, 12 quilômetros, então se eu vou por dentro é 10, se eu vou por fora dá 18, 20, né? Se eu for para 470, se eu vou por dentro, então às vezes eu não quero o trânsito, eu quero a BR, então essa decisão. Por isso eu chamo você, neste momento, para vir conosco. E para isto, Deus nos chama nessa tarde, não é? Dentro do seu Espírito, ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar contigo.
vai falar conosco nessa tarde, usando-nos para nós e para você. Entende? Então, assim, é preciso que você abra o seu coração, porque você tem a audição. Nós temos a audição. Então, ouça o que o Espírito vai falar para essa igreja, casa, morada dele, que somos nós, eu e você. Ok? Então, veja. Para isso, nós vamos dar um mergulho no manual da vida, o que é o manual do Espírito Santo. A Bíblia, eu costumo dizer, é o computador de bordo. Né? O computador de bordo. E nesse computador de bordo, o Espírito Santo trabalha em nós. Quando esse computador de bordo está em nós, o Espírito Santo consegue trabalhar. Mas quando esse computador não foi anexado ao motor do carro, se esse computador não tiver, veja, se esse computador não tiver anexado ao carro, esse computador de bordo, o Espírito Santo não consegue trabalhar. Para o Espírito Santo trabalhar em nós, ele precisa que o computador de bordo, que é a palavra dele, esteja em nós, porque ela foi nos dada. Por isso eu chamo você para esse propósito de estar conosco nesse momento. Né? E é dentro desse computador de bordo, nós vemos uma passagem que ela é muito rica, e ela é muito falada, e muito difundida, e muitas pessoas, inclusive tem uns que tem até ela como decoreba. Como dizer assim, tem decorado, decoreba quer dizer decorado. Não, eu conheço a passagem de Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Evangelho de São Mateus, de Jesus Cristo segundo São Mateus 5, 6 e 7. Ah, conheço. Lá é onde tem as bem-aventuranças, a nova lei comparada às antigas. Ah, não, lá é onde fala fazer as boas obras em segredo. Ah, mas lá também tem o que? As preocupações exageradas, né? Ah, aí vem logo na sequência, terminando o capítulo 7, os diversos conselhos. Então veja, nós sabemos que dentro desse processo do Sermão da Montanha, Jesus falou muitas coisas. O que muitos não compreendem é que o Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. O Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5, o Evangelho de Mateus narra isso, e ele vai terminar no capítulo 7. Por isso a necessidade desse computador, a Bíblia, o computador de bordo, ele está dentro de você, de mim, de nós. Porque, veja, é nesse computador de bordo, a palavra de Deus, que o Espírito Santo tem força em você e em mim. Ele pode trabalhar, ele pode realizar aquilo que queremos. Se esse computador de bordo foi anexado, porque veja, o fabricante, aquele que nos fez, que nos teceu no seio materno, e desde o princípio, ele nos fez e depois ele depositou, ele colocou, sabe aquele computador? Lá dentro do nosso coração. Ele falou, minha palavra está no vosso coração. Então veja, se a palavra é tomada e eu guardo ela no coração, e eu busco ser fiel com ela, o Espírito Santo usa ela em meu proveito e para o proveito comum. Você compreende? Por isso o tema da live está dentro de hoje, que é propósito para a vitória. Está dentro do Evangelho, do Sermão da Montanha. E veja, como é interessante. Jesus fala das bem-aventuranças, os bem-aventurados, a lei nova comparada à antiga, fazer as boas obras em segredo, ensinou a rezar o Pai Nosso, fala muito da questão do perdão, da aceitação, do amor, não é? Aí depois ele fala de preocupação exagerada com o que come, com o que bebe, com o que veste. Depois ele vem no capítulo 7 dar diversos conselhos, como está na sua Bíblia. Não é? Há outras que vai falar de uma forma diferente, mas aqui ele vai dizer em diversos conselhos, ele diz aqui. Aí ele vai dizer assim, força da oração, bons frutos da palavra, né? A porta estreita. Em outras ele vai ainda esmiuçar mais. Mas veja, é importante, mas você vai trabalhar em todo o do 5 ao 7 direto? Não. Eu quero ver com você, porque quando você pega um livro, e se você tem um livro na tua casa, você pode ver que vai estar na antecapa ou na parte interna, no início do livro ou no final, um resumo do livro. Ali, o autor coloca um resumo do livro. Ele faz ali uma sinopse do livro, né? E ele narra o que ele falou, o livro se trata do quê?
Assim, quando olhamos aqui, do capítulo 5 ao capítulo 7, que é o Sermão da Montanha, Jesus, ele faz uma conclusão. Veja, Jesus ele faz uma conclusão do discurso que ele fez, veja, do discurso do Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7. Então ele vem concluir, do versículo 24 ao 29, ele faz uma conclusão do Sermão da Montanha. Veja, meu querido e minha querida, e é dentro dessa conclusão que Jesus faz que quero que você venha comigo ver o que o Espírito Santo está falando com você e o que ele falou comigo durante essa semana. Sobre o quê? Quais são os seus propósitos de vitória? Propósito. Neste contexto aqui, Jesus vem mostrar, a partir do versículo 24 ao 29, Jesus nos dá um resumo para vencer os nossos propósitos de vitória. Ele apresenta para nós uma meta infalível. Veja, é uma meta infalível em todas as áreas da tua vida. Espiritual, material, profissional, familiar, sentimental, né? Seja de uma situação de dificuldade, enfermidade. Ele vem mostrar um propósito infalível de vitória dentro desse contexto, não é? E nós vemos hoje que quando você vai em certas livrarias, você vai ver livros de livros de autoajuda. Tem livros de autoajuda, de todo tipo. Palestras, então, o que mais tem? Palestras de autoajuda. Não estou aqui criticando os palestrantes, não. Mesmo porque eu sou um. Não estou aqui falando de palestrante de autoajuda, não é de motivação. Não é isso. O que eu estou querendo dizer para você, tem até outros, não é? Que até entra nesse campo de palestras ou de livros de autoajuda, mas com mais view de lucro, de ganhar, né? De escrever para um view de lucro, mas sem aquilo assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Veja, então nós vemos que dentro desse campo há muitos livros escritos de processo de autoajuda. Mas o interessante, o que difere esses livros desses escritores de autoajuda para este livro, que é o Computador de Bordo? O que difere? É que os outros escritores, não é? Amanhã, se você tem um livro dele, quando você pega o livro dele, uns já nem está mais, já faleceu, já nem existe. Outros, de repente o escritor mora lá no Canadá, lá na Antártida, mora do outro lado e não tá. A diferença é o que é? Esse livro aqui, quando você lê, o autor está presente. A hora que você pega esse livro, o autor está falando com você. A diferença desse escritor para os outros escritores é que esse aqui está presente quando você lê. Quando você pega esse livro para ler, o autor está diante de você. Veja, diante. Quando fala diante, é de frente. Ele não fica de lado como eu estou aqui com a Isa. Ele não fala, ele fala aqui. Tete a tete, olho a olho, como estamos aqui. Então o autor, quando você pega o livro dele para ler e que você tem desejo de querer comer do que está aqui, ele fala com você de frente. Ele vem falar para você algo maravilhoso sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida. Você entende? Então por isso, nós temos que olhar para dentro dessa passagem, né, que diz aqui de Mateus 7, do resumo que Jesus faz dos Sermões da Montanha, do 5 ao 7, que é onde ele vem do 24 ao 26, ao 29, diz assim, vamos ler primeiro. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram-se os ventos, investiram contra essa casa. Porém, não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram seus ventos, investiram contra aquela casa e ela caiu. Grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Como é interessante observar esse resumo.
Eu quero que você entenda que muitas vezes, é o que eu tenho dito, uma coisa é você pegar a Bíblia para ler, pegar o computador que Deus deu para nós, para que o Espírito Santo trabalhe, uma coisa é você pegar, outra coisa é você simplesmente ler por ler. É importante entender que a palavra de Deus, a Bíblia, que eu chamo de computador de bordo que Deus colocou em nós para nos conduzir no seu espírito, ela precisa ser lida com o mesmo espírito em que ela foi escrita. É no mesmo espírito. Quando ela é lida por ler, como você lê qualquer livro de rascunho, de qualquer situação, de qualquer escritor, ela não tem efeito. Mas quando você pega a Bíblia e você vai ler ela no mesmo espírito que ela foi escrita, aí você começa a entender que todos os livros, de todos os escritores, tudo cai dentro dela. Todas as situações que adverge hoje, não é? Que lá atrás que aconteceu, o que está acontecendo hoje, o que virá, está tudo dentro da Bíblia. Aqui é o verdadeiro livro motivacional. Esse é o verdadeiro livro que te impulsiona, que nos levanta, que nos mostra e que fala de todas as áreas. Ah, mas vem lá de novo falar de igreja, vem lá de... Não, a Bíblia fala de tudo. Muitas pessoas, por não compreender, se perdem na vida. Então veja, vamos dar uma passeada para que você veja o tema dessa live, como ele é propício e você vai se achar dentro da Bíblia. Porque às vezes você precisa ver qual é o seu propósito. Lembra do carro que eu falei no início? Você entra no carro e você não sabe que direção você vai? Se vai pelo bairro, se vai pela BR, ou se você vai cortar aquela rua. Você fica indeciso, aí você engata a primeira, você tem que engatar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e você precisa ter uma visão clara. A Bíblia é isso. Por isso, Deus nos chama nesse momento para esta palavra. E eu meditando essa palavra, e Deus abriu no seu espírito e eu sorri, eu me emocionava. Quando o Senhor me direcionava dentro desse propósito, mostrando para mim a via de propósitos que pessoas que não estão vencendo, que não está pegando a vitória, não está pegando o seu galardão, como diz a palavra, não está sendo presenteada com a promessa de Deus, porque não compreendeu ainda o processo do propósito. Quando o ser humano não tem um propósito de vida, ele é vazio. Ele é vazio em todas as áreas. Por isso a Bíblia nos chama a atenção nesse momento. Então veja o versículo 24. Vamos dar um passeio dentro do versículo 24. E quando eu fui dar um passeio no versículo 24, eu precisei buscar até o dicionário. Você tem uma noção? Eu fui no dicionário porque o Espírito Santo queria me falar mais profundamente dentro desse versículo, já que o tema que chamava a atenção minha, que é para você e que é para nós nesta tarde, propósito de vitória. Por isso, já no início do versículo 24, justamente no início, vem dizer a palavra, veja, aquele. E nossa, começa com aquele. Aí eu percebi que tem uma vírgula. E você observa a tua Bíblia. Tem uma vírgula, eu falei, mas por que aquele? Por que ele está falando claro a claro? Porque eu quero ir com você passo a passo para ver o teu propósito. Porque eu me enxergo nos meus propósitos de vida. O Senhor falou muito comigo e eu procurei a mergulhar. Então quando eu parei na palavra aquele, no início do versículo 24, que eu vi uma vírgula, o Senhor me chama a atenção, e quando eu fui buscar o significado da palavra aquele, tem um significado de pessoas que não se definem. A palavra aquele pode ser chamada aquelas pessoas que não se definem. Olha a profundidade da palavra do Senhor. Pessoas que não se definem, pessoas que não têm uma ação, e outros que se colocam até mesmo afastado, distante dos seus propósitos, distante da verdade, distante do real. Veja, a palavra aquele, nesse momento eu me arrepiei, porque o Senhor está me dizendo, olha, é importante que dentro de um propósito você tem que estar presente, não distante, não afastado. Observa, é preciso que você precisa se definir. Se você liga o carro, você precisa sair, ficar com o carro ligado, entrou, colocou o cinto, ligou a chave, não fique gastando gasolina, sai, vai no teu propósito. Então o Senhor começou a mostrar para mim que a palavra aquele, muitas vezes é direcionada para as pessoas que não se definem.
que não se define na sua vida, não tem uma definição direta. Pessoas que não têm ação e outros que ficam até mesmo distante, afastado. Aí eu dei um passo mais à frente. Eu vi que depois da palavra aquele vem a palavra pois. Aquele pois, outra vírgula. Falei, meu Senhor. Eu mergulhei mais profundo, fui buscar o significado da palavra pois, quais são as vertentes dessa palavra pois. Aí o Senhor diz, pessoas duvidosas. Veja, aquele pois. Aí quando eu olhei o pois, eu vi que o pois leva uma vertente para pessoas duvidosas, pessoas indecisas. Falei, meu Senhor, está aí uma das razões pelas quais muitas pessoas não estão se definindo num propósito. Seja na vida profissional, material, familiar, social e principalmente na espiritual. Pessoas que não estão tendo uma definição na sua vida dentro daquilo que deseja. Por quê? Porque não firmou um propósito. Não ligou o carro e saiu, tá dentro do carro, um carro ligado, gastando combustível e não sai. Você compreende? Aí eu falei, meu Senhor, clareia mais a minha ideia, clareia mais o meu coração para que eu possa partilhar e crescer na fé, para que eu possa transmitir e trazer os meus irmãos para um propósito, para firmamento de um propósito. Aí o Senhor me dá o segundo passo. O segundo passo. Ele diz, aquele pois que ouve, veja, aquele pois que ouve. Aí eu falei, puxa vida, parei aqui. Aquele pois que ouve, aquele que firma um propósito da audição. Aí eu compreendo, porque é uma frase que eu trago muito comigo nas palestras que sempre dou por aí. É uma das frases que entra muito. A porta para a sabedoria é a audição. O aluno que ele dá atenção para o professor na sala de aula, esse aprende. O aluno que fica na sala de aula só para conversar, atrapalhar os outros e tá ali, e tá mais dormindo na carteira aqui, e não vai chegar no final, na prova vai precisar de ajuda. Vai precisar até fazer outra, vai precisar de nota para cobrir matéria, vai suar. Por quê? Porque é um aluno que não tem aplicação, ele não tem ouvido. Então, e muitos desses alunos, chega no final, ele pega o diploma, se forma, mas quando vai executar a área que ele se formou, seja na faculdade, quando ele vai executar, ele não tem 100% de profissionalismo naquela área, de conhecimento. Por quê? Ele foi levado, atropelado nas notas. Atropelado, não foi aquele aluno aplicado, então ele não tem o que dar. Então o que acontece? Ele não tem muito o que oferecer e o mercado é exigente de trabalho. O mercado, assim também é Deus. Assim também, principalmente na vida espiritual. Quando o aluno, o discípulo do Senhor, aquele que coloca para ouvir o Senhor, não tem um propósito de audição, não ouve o Senhor, a palavra de Deus não tem raiz, o computador de bordo, o Espírito Santo está em mim, está em você, está em nós, mas não porque ele não tem força, não porque ele não pode, é porque o computador de bordo está desligado. Está em nós, mas sem ação, porque somos bons até mesmo para ouvir, mas para praticar, zero. Você compreende? Então o Senhor nos chama quando ele diz, aquele, falamos sobre isso, pois que ouve. Veja, aquele pois que ouve. Então, como eu disse, a audição, ela é porta para a sabedoria, para a vida espiritual. A audição, ela é porta para a vida profissional, familiar, social. Quem ouve a palavra de Deus tem vida. Veja, tem vida. Quem tem ouvido vai ter vida. Por isso que o profeta Isaías vem dizer no capítulo 55, quando o profeta Isaías diz assim. Olha que interessante, versículo 3. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai-me e vossa alma viverá. Quer dizer, escuta para ter vida. Escuta para ter vida. Então, quem tem a audição preparada, não é, para ouvir
tem o que? Vida. E uma pessoa que tem vida, o que a palavra vida é? Porque tem muitas pessoas que vivem, mas está morto, como diz Apocalipse 3. Está vivo, mas como um zumbi. Então a palavra está falando, aquele que ouve a palavra do Senhor e dá atenção para ela tem vida. O que é vida? Alegria, tem paz, tem segurança. O vento vem, tem prova, tem, mas sai de todas. Sabe por quê? Porque o pastor sustenta na mão. Ele caminha. Sabe aquele poema Pegadas na Areia? Que quando o cara chegou, ele falou assim, nossa, mas era 2 pessoas que caminhavam comigo. Aí o Senhor falou, não, o passo era meu, eu te levava no colo. Então, veja, não é que não vai ter prova. Temos prova, o cristão tem prova. Mas porque deu ouvido à palavra, colocou um propósito de estar com Deus, quando viu, a tempestade passou. Aí é uma vida de testemunho, de prova, sim, mas de testemunho. Você compreende? Você entende que o Senhor fala muito, aquele pois, que ouve, Ele está nos chamando. Ele está dizendo, aí ele diz, eis que estou, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta aí, balançou aí, tá o vídeo aqui, né? Veja, e bato, se ouvir, veja, ele fala, se ouvir, eu entro, se ouvir, eu entro e vou cear. O que é cear? Vai dar o alimento necessário, alimento da sabedoria, do discernimento, não é? Da fé, o alimento do pensamento positivo, de propósito firme, verdadeiro, de alegria, de paz. Veja, eu te dou se eu estou à porta e bato, 3:20, se abrir, eu entro, se, ele não falou que eu vou arrombar a porta, ele disse, se abrir, eu entro e vou cear, eu contigo e você comigo. Por isso nós temos que olhar, qual que é o meu propósito? Eu firmo um propósito de audição para Deus. Veja, agora é interessante, nós sabemos que toda porta, eu disse que a sabedoria, a audição ela é porta para a sabedoria, mas sabemos que toda porta tem uma chave, e a chave dessa porta, quem mora na casa, a chave fica interna, porque se ficar externa, o ladrão entra. Então veja, precisa abrir, só abre quem está dentro, e o nome dessa chave é humildade. Quem tem humildade abre a porta da audição para ouvir Deus. E quem abre com humildade, sem ficar dizendo, mas quem é ele, quem é ela, quem é aquele padre, quem é aquele pastor, quem é aquele leigo, quem é aquela mulher, quem é esses, ainda está com a porta fechada. É aquelas pessoas que falam assim, quem está aí fora, pode falar. É aquela pessoa que fala assim, mas quem é? Fala aí, eu não conheço. E são aquelas pessoas assim, não abre para saber quem é. Você compreende? Olha como o Senhor nos chama a atenção dentro desse contexto do quando eu estou firmando o meu propósito de vitória. Você compreende? Então veja, a chave dessa porta é a humildade. Por isso que João, lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 6, João vem dizer, olha o que João, o apóstolo, não Jesus, vem dizer, aquele que me ouve, ouve Deus. Aquele que não me ouve, não ouve Deus. Portanto, o que João estava querendo dizer com isso? Que as palavras que ele estava professando eram do Espírito Santo, não era dele. Portanto, as palavras dessa tarde que Deus está falando através de mim, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Portanto, ele fala conosco, ele fala comigo e com você, ele fala conosco. Portanto, aquele que não ouve, não aceita Deus. Aquele que ouve, aceita Deus. Veja como que o João fez questão de esmiuçar e chamar a atenção para esta verdade. Então veja, primeiro, a palavra vem dizer aquele. Segundo, pois, que ouve. É o terceiro momento, que ouve. Aí ele vem num quarto momento. Aquele que ouve e as põe. Falei, Senhor, o que é esse as põe? Põe. Por que essa palavra põe? Né? Põe pode ser colocar, né? Enfim. Aí eu fui buscar, né? A palavra foi colocada no nosso coração, né? Colocamos ela aonde? Põe? Sim, ele colocou essa palavra no nosso coração. A questão neste momento é, se ela foi colocada no nosso coração, aonde nós estamos colocando ela? Aonde nós guardamos ela? Porque se ela foi colocada em nós, ela precisa aparecer. E muitas pessoas têm vergonha de mostrar a palavra do Senhor. Não tem ela nos lábios. Aonde está guardada? Muitas vezes, em muitas casas, essa Bíblia está escondida. Não está nem transparente. Quando ele colocou essa palavra em mim e em você, nesse momento nós precisamos refletir.
Porque um carro potente, não é? Ele tem velocidade, e quando ele passa, brilhoso, bem cuidado, todo mundo olha que carrão. Não é? Às vezes é um carro de 1960, tá tão bem cuidadinho, falando, nossa, todo mundo quer tirar fotografia. Por quê? Porque é um cuidado, ele tem um computador de bordo, ele tem um motor, ele tem combustível, e ele tem impulsão de fogo, não é? Que gira ali dentro dos pistão. É o Espírito Santo que conduz. Aí eu preciso dizer, eu estou sendo espelho se a palavra dele está em mim? Eu estou fazendo um propósito. Eu fiz uma promessa. Quantas pessoas fazem promessa? Eu fiz uma promessa, eu fazendo um propósito com Deus, tá? Fazer um propósito com o Senhor, Ele está fazendo outro propósito conosco. É uma troca. É uma interação. Uma interatividade entre nós e Ele. Entre eu e Ele, entre você e Ele. Por isso, Ele nos chama a esse momento. Como que está? Se ela foi colocada em nós, nós precisamos escondê-la. Temos que colocar, mas o que tem aparecido mais nos lábios? É murmuração? É reclamação? Ou é aquela palavra de fé? Eu confio. Em tudo, Deus tem um propósito para mim. Então, logo, eu preciso firmar o meu propósito com Ele. Qual é o meu firmamento? Fidelidade. Aí eu comecei a trabalhar um pouco mais. E diz assim, aquele pois que ouve essas minhas palavras, aquele pois que ouve estas minhas palavras, eu falei, muito interessante. Aquele que ouve essas minhas palavras, meu querido e minha querida, o Senhor, Ele chama a atenção porque Ele está dizendo, aquele que ouve, eu ouvi, eu estou ouvindo, você está ouvindo, nós estamos ouvindo. Ouvir a palavra. Por que eu fui no põe e voltei para a palavra? Para que pudesse dar um estalo. Mas por que ele pulou a palavra? Proposital. Proposital por quê? Porque esse é o ponto forte. Aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática. Aí você vai dizer, quando Deus diz, qual é o seu propósito que você fez comigo na palavra? Porque na palavra nos traz um propósito, primeiro, de fidelidade. Eu sou fiel à palavra. Aí eu tenho que olhar o que diz João 15, versículo 7. Quando Jesus diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ó o propósito que ele fez. Deus fez um propósito. Ele diz, se permanecer em mim, eu estou dando a minha palavra. O Senhor está atestando. Estou dando a minha palavra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em você, eu te darei tudo o que pedirdes e será feito. Olha o propósito. O que cabe a mim me perguntar? Primeiro, permaneço no Senhor? Porque permanecer em Deus é justamente a música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Viver como ele viveu, sorrir como ele sorria. E ao chegar no fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Aí ele diz para a menina assim, depois que eu terminei de refletir, seus olhos não saíram do papel. Olhei para o seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim, amar como ele amou, sonhar como ele sonhou, sorrir como ele sorria. Então Jesus, ele dá um recado, permanecer no Senhor é permanecer. Quando eu permaneço nele, eu olho para aquela pessoa que me acusa e que quer me destruir e que anda me perseguindo e fala, Senhor, tem de piedade. Porque essa raiva, essa perseguição, essa fofoca não vem dele, não vem dela. Permanecer no Senhor é entender que Ele não deixa você sucumbir nas águas. Como ele diz em Isaías 43, ainda as águas não vai submergir, o fogo não vai te queimar. Não, porque a prova pode ter, mas ele diz, como diz Paulo, não deixarei provação nenhuma que ultrapasse as vossas forças, mas com a tentação vos darei um meio de suportar e sair dela. Veja, o propósito de João 15, 7. Aí ele fala, se as minhas palavras permanecerem em você. Eu pergunto, a palavra do Senhor está em nós? Muitas pessoas têm até uma forma de decoreba. Tem pessoas que têm salmo inteirinho gravado. Eu amo salmo, principalmente salmo 90. Eu amo salmo. Mas será que realmente entendeu? Veja, decorar versículo, decorar passagem, decorar, isso é uma coisa.
Mas veja, ela tem raiz, ela está dando fruto, como diz a parábola do semeador, ela está dando fruto dentro daquilo, dos propósitos que eu estou firmando com Deus. Veja, não é à toa que Jesus vem dizer, por que você está preocupando com a vida, comer, com a vida de beber? Está dentro do Sermão da Montanha, de 5 a 6 e 7, está no 6. Quando diz, está preocupando com a vossa vida, comer, beber, vestir? Buscai primeiro o reino. Veja, aí por isso que ele vem fazer um resumão aqui do 24 ao 29 do capítulo 7. O Jesus, perdão, ele está nos chamando a um tempo de reflexão nesta tarde. Aí ele diz para mim, e ele pergunta para você, ele pergunta para nós. A pergunta, veja, não basta você abrir os lábios, não basta você fazer a sua voz ressoar, não basta nós fazermos isso. A pergunta que ele faz agora, neste momento, ele diz, aquele que me ama. E agora? Primeiro mandamento. Ele diz, aquele que me ama, ponto. Mateus 14, versículo 23, aquele que me ama. A pergunta é, pergunte para você, pergunte para o teu coração, pergunte, vamos perguntar, eu amo a Deus? Ele diz, aquele que me ama, depois ele diz, e ama a minha palavra. Ó, aquele que me ama e ama a minha palavra. Porque as duas coisas estão juntas, é uma só. Por isso que eu disse no início, que quando a Bíblia é o único livro que quando você pega para ler, o autor fala com você direto. Ou os outros livros que você compra por em livrarias, os autores nem existem mais. Né? E outros é mais pro vivo de lucro. São livros bons, sim, mas são livros de autoajuda, livros que vêm oferecer, não, é autoajuda, é de motivacional, é livro disso, daquilo. Mas veja, muitos daqueles estão mais pro vivo de lucro. Não tem neles um senso de espiritualidade. Muitas vezes direcionando o seu carro por uma BR perigosa. Uma BR perigosa. Entende? De caminhos fáceis. Você compreende? Então veja, Jesus diz, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e o meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Por isso em João 15, 7 ele diz, não é se permanecer, ele faz o propósito, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em você, então peça tudo. Porque quem só permanece em Deus, quem o ama, e quem o ama é fiel. É fiel, o mesmo diante das fraquezas, nós fazemos tudo para manter a nossa fidelidade com o Senhor. Querido e querida, olhemos nesse momento para dentro desse contexto da palavra. Porque veja, ele diz, vamos ler aqui, aquele pois que ouve essas minhas palavras e põe, como já falamos, em prática, agora pesa. Veja, o tema da live de hoje é o propósito para a vitória. Então aqui, agora fecha, prática, propósito. Aquele que ouve essas minhas palavras e põe em prática. O Senhor agora, ele vem falar da palavra prática. O que significa? Eu vou novamente buscar, trabalhar nessa palavra prática, buscar no Espírito. E o Espírito Santo me mostra que a palavra prática, ela tem a via que chama-se, significa aplicação. Prática vem de aplicação. Como é que eu estou aplicando ela dentro da minha vida profissional? Como é que eu estou aplicando a palavra dele dentro da minha vida sentimental? Como é que eu estou aplicando ela dentro do grupo, do convívio com pessoas? Como é que eu estou aplicando dentro da minha casa? Como é que eu aplico a palavra dentro dos problemas que eu tenho na minha vida? Veja, a palavra prática ela é uma vertente chamada aplicação. Então eu preciso voltar para dentro da minha realidade e perguntar, aonde eu estou aplicando, de que forma? É aplicação e regras, diz a palavra prática. Uma outra vertente é regras. A palavra de Deus tem regras. Veja, prática tem uma vertente chamada aplicação, a outra é regras e princípio de ciência. Veja, a palavra prática, olha as vertentes, né? Aplicação, regras e princípio de ciência. Tá? Princípio de ciência. Aí eu preciso perguntar para mim, como é que eu estou aplicando
a palavra? Qual é o meu propósito com Deus na aplicação dessa palavra? Como eu tenho praticado essa palavra de Deus lá no meu trabalho, na profissão? Imagina se eu ouvir, se eu volto lá no início, na audição, como é que um médico se forma em medicina sem ter praticamente comprado notas? Se não tem participado das aulas, como é que ele executa? Como é que ele cuida de um paciente? Como ele vai cuidar? Veja, se ele não teve aplicação nas aulas, nas palavras do professor, se ele não teve as notas, se ele não entendeu e ele se formou muitos com diplomas comprados, como é que eu estou aplicando a palavra de Deus na minha vida profissional? Um engenheiro, quando você vê pontes caindo, prédios que caem, casas que trincam, o que aconteceu com o engenheiro que foi formado naquela área e que foi contratado os profissionais e que os profissionais seguiu as regras dele? Aí de repente, muitas pessoas entram com processo no fórum para executar quem? O engenheiro. Aí o engenheiro vai se rebolar, vai ter que gastar. E por quê? Porque ele não fez com profissionalismo. Por quê? Por falta de conhecimento, a obra saiu errada. Eu já vi, estou mesmo aqui na casa de um. O pai dela, uma vez, diante do engenheiro, ele provou para o engenheiro que o jeito que ele estava fazendo estava errado. E ele olhou e dias depois, não, é realmente, seu irmão, você está certo. Veja, eu conheci outro, o seu José, que mora em Ourinhos hoje, numa situação de uma grande igreja. Uma grande igreja, o engenheiro colocou e seu José, um simples, que não tem nem um primário completo, nada, que eu amo o seu José, e o seu José chegou e disse, chamou o padre, essa igreja não vai dar para levantar, a igreja Sagrado Coração de Jesus. Vai estar errado, o fundamento não vai dar, por isso e isso, e seu engenheiro veio, tentou e ali foram ver, o seu José estava certo. Então a pergunta que vem aí, como que está sendo aplicada a palavra de Deus dentro da minha vida profissional, dentro daquilo que eu quero? Como que um professor pode ensinar para um aluno? E muitos hoje vemos que tem alunos que muitas vezes sabem mais do que o professor. Como foi formado esse professor? Qual é a aplicação da palavra, como ele estava ouvindo, como foi ele diante na sala de aula? Por isso Deus nos chama neste momento, nessa tarde, para falar do nossos propósitos. Seja na vida espiritual, material, profissional, familiar, social, ou seja numa dificuldade de enfermidade. Qual é o propósito que eu tenho feito com ele? Como é que eu tenho firmado as minhas verdades? Veja, o Senhor está falando de propósito. Por isso, quando a pessoa não faz um propósito e não coloca vertentes no meio para atrapalhar, quando eu faço um propósito, eu entrei no meu carro, eu vou lá para São Paulo, então eu vou para São Paulo. Por que eu cheguei e fui para o Rio Grande do Sul? Por que eu passei e não fui? Eu tenho um propósito, eu saí, eu defino uma meta, eu preciso disso. No caminho pode ter problema com o pneu, o carro pode ter problema, mas eu vou parar. O meu propósito pode até demorar um pouco, mas eu firmei um propósito. Tem pessoas que no meio do propósito param no caminho, dá ré e volta. Aí começa a culpar o mestre, o professor. Não, Deus está nos chamando como o grande mestre, o Rabone, como Jesus é chamado, o mestre, está nos chamando para uma atenção dos nossos propósitos. Se nós queremos a vitória na nossa vida, eu preciso firmar como é que eu estou colocando em prática aquilo no qual Ele me chamou. Quantas pessoas, nós estamos agora em tempos de eleição. Quantas pessoas simplesmente candidata, dá um número, entra num partido, mas não tem uma mínima preparação para ser um líder? Não se preparou e não tem conhecimento nenhum. Certa vez, aqui onde estamos, onde moro, perguntei para uma pessoa que lançou o candidato. E aí, você conhece o regimento da Câmara? Não conheço. Você conhece? Não conheço. Mas você é candidato? Sou. Eu preciso do teu voto, no meu você não tem. Você é meu amigo, mas meu voto você não tem. Porque eu preciso ser sincero, você só quer ser candidato, você não tem preparação, você não tem conhecimento da área.
Esse é um grande perigo. O líder, a pessoa que se coloca como um propósito, eu quero ser isso na vida. Antes ele precisa olhar para dentro dele. Quais são as capacidades, quais são as minhas, como diz a prática, a minha aplicação dentro das regras do mestre, do professor. Você compreende? Deus está nos chamando e nesta tarde Ele quer abrir e dar um checkmate e dizer, este é o caminho. Nesse momento o Espírito Santo está fazendo o quê? Sabe aquela bexiga murcha? Quando você enche ela, aí quando você murcha ela fica toda enrugada. Aí nesse momento o Espírito Santo está soprando. De repente você fala, puxa vida, é isso que o Espírito Santo está fazendo nessa tarde, mostrando para você qual é o propósito que você firmou para a tua vida, seja na vida espiritual, repito, profissional, familiar, social, em todas as áreas de nossas vidas. Nesse momento Deus está perguntando nos nossos propósitos, porque, veja, como eu vou praticar algo que eu não ouvir? Como posso entrar e fazer e levar para a prática aquilo que eu não ouço? Veja o que diz São Paulo na carta aos Filipenses. Guarda isso. Por favor, ouça o recado do computador de bordo do Espírito Santo. Filipenses 4, versículo 9, diz assim. Guarde. O que aprendestes, recebestes e ouvistes, e olha os detalhes, eu vou voltar de novo. Eu vou voltar mais uma vez porque é preciso começar novamente. Olha de novo, vamos lá. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Você viu os pontos? O que aprendeste, recebeste e ouvistes em mim, praticai. E o Deus da paz, quer dizer, se eu colocar em prática aquilo que Deus está falando comigo nesse momento, a paz. E o que é a paz? Uma pessoa paz é uma pessoa com bonança em todas as áreas da vida, de prosperidade, de alegria. Uma pessoa de testemunho que vem os vendavais, que tem provação, mas a pessoa passa e é só testemunho. Você compreende como São Paulo nos dá um recado de Deus nesse momento? Não é? E se você está tão perto de Filipenses, vê aí Tiago capítulo 1, de 22 a 23. Veja o que ele diz ainda para reafirmar. Sede cumpridores da palavra, não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vós enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem realizar é semelhante a alguém que contempla a sua face no espelho, a sua fisionomia e depois esquece. Nossa, a pessoa sai e come. Nossa, meu Deus, eu não vi, eu tenho uma espinha aqui. Nossa, meu cabelo, eu nem vi, eu nem penteei. Você está entendendo? E estava ali escovando os dentes. Olha o que São Paulo tem pessoas que não estão preparação desatenta. Viu lá no início os passos da palavra, quando eu estava aqui passo a passo de Mateus, quando vem o processo que ele vem dizer para nós, aqui, aquele pois que ouve, aquele. É isso, Isa. Sim, e é muito interessante quando a gente entende e vê todo esse processo que você vem trazendo para nós, né, esse passo a passo desse primeiro versículo, do grande resumo que o Senhor dá para nós, do que foi, né, do que é o Sermão da Montanha, né, dentro de todas as suas particularidades de explicação, nos pontos fundamentais. E é muito interessante a gente ter um olhar voltado para os detalhes minuciosos, né, para os pequenos fragmentos e detalhes que falam muito ao nosso coração, né? A gente pode dizer que é como aquela fala que muitas pessoas dizem, né? Nos primeiros pequenos frascos que estão os melhores perfumes, né? Então, às vezes é um pequeno versículo, né? Comparado a grandes leituras, né? Ou até o próprio Sermão da Montanha todo, que estão as melhores coisas que nós podemos tirar, né? Então, é muito interessante quando nós percebemos isso com a palavra do Senhor conversando conosco, né, na tarde de hoje, em todos os momentos que nós recorremos a esse manual de bordo, como o Edson traz. E é muito interessante a gente entender o que é um propósito, né? Nós entendemos o que é
ouvir o que é aquele, o que é o pois, né? O que é ouvir as palavras do Senhor, pôr em prática. E é muito interessante quando nós vemos isso, mas é também interessante nós entendermos, né? O que é um propósito? Para que eu vou estipular um propósito para minha vida? E além do mais, para que eu vou estipular um propósito para uma vitória? Né? Não é só ter a vitória, eu tenho que fazer alguma coisa, arquitetar algo, vamos dizer assim, né? Planejar alguma coisa para ter essa vitória, né? Para vencer, sim. Porque o propósito, a palavra propósito, como Edson traz para nós, né? Fui consultar o dicionário e quando nós meditávamos ontem, pensei, também vou consultar o dicionário e vou ver o que significa a palavra propósito, porque tantas pessoas falam, né? Ai, qual que é o propósito da vida dessa pessoa? É só falar mal dos outros? Ai, eu acho que o propósito da vida dessa pessoa é só, encher minha paciência. As pessoas usam muito isso, né? Porque é uma palavra bonita, né? Propósito, enche a nossa boca quando nós falamos, né? Propósito. E dentro disso nós entendemos, né, e vemos que propósito, né, é buscar, alcançar algo, né, um objetivo, uma finalidade. Mas é algo interessante que propósito é você ter a intenção, né, de realizar, executar um projeto, né, ter realmente um objetivo. Então é muito interessante quando nós vemos isso e entendemos que o propósito é algo que você se propõe a realizar, se propõe a fazer. Então você se propõe, se disponibiliza, você dá o seu sim para realizar e para alcançar a sua vitória, né? A vitória num contexto geral ou em particularidades, né? Vitória dentro do âmbito profissional, familiar. E dentro disso nós também vemos como o propósito, né? Ele tem que vir acompanhado da determinação, da disposição, né, da força de vontade, da permanência, da fidelidade, como o Edson trouxe. Então tem vários requisitos, vários fragmentos que vão constituindo, né, o nosso propósito. Mas se a gente ir um pouquinho além, quando nós procuramos, né, o que é o propósito dentro da Bíblia, né, o significado, ou podemos dizer o significado genérico, né, que é o que mais quer dizer quando nós vemos propósito na Bíblia, significa razão de existir. O propósito da nossa vida, o que é? É a razão porque nós e pela qual nós existimos. Então, o propósito de vitória não é só você vencer algo para se sentir vencedor ou vitorioso, não. É você mostrar a sua existência. Ele está mostrando a sua razão, por que você veio aqui. Foi para conquistar, para vencer. Porque o Senhor, Ele não nos criou para sermos fracos, frágeis, tanto que Ele dá para nós um espírito de fortaleza, né, para que nós sejamos fortes. Então ele cria a sua criatura para ela ser determinada e vitoriosa. O Senhor não quer que a gente passe por dificuldades, o Senhor não quer que nós sejamos derrotados pelo mundo, não. Ele quer que nós sejamos vitoriosos e que nós vamos receber a taça da vitória, né, no reino dos céus, porque, né, a taça, a coroação dessa nossa vitória é de ganharmos e conquistarmos o nosso lugar no reino dos céus. Então é muito interessante toda esses mil que o Edson vem trazendo para nós, que nós aprendemos como que nós vamos conseguir essa vitória, né? Então nós entendemos que para a vitória nós precisamos sim entender e ouvir muito bem, né? Então a audição é um grande diferencial, né? A audição, e o Senhor frisa muito isso, né? Quando ele fala depois do aqueles, depois que ouve. E o Senhor vem chamar muito a nossa atenção para a audição. Paulo vem falar sobre a audição por meio de Jesus, Pedro, todos os apóstolos. No Antigo Testamento falava muito da audição. No Novo Testamento, Cristo vem reforçar muito a palavra ouve, né? Então acho que se a palavra amor é a palavra mais escrita, é a palavra que tem maior número na Bíblia, a palavra ouvir, a audição tá ali bem próxima, né? Nas 10 mais ela deve estar ali dentro, porque com certeza o Senhor chama muito pra gente, porque é uma coisa que nós temos que direcionar os nossos ouvidos constantemente para a relação, né, de um todo com a sociedade, com as pessoas. Então que nossos ouvidos estejam aguçados e apurados em todo instante para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e depois de ouvir, né, colocar ela no nosso coração, colocar ela em prática, então exercer isso. Mas algo que o Edson me disse ontem que ficou muito forte dentro do meu pensar, né, e achei muito interessante é que
nós crescemos quando nós temos audição. E é verdade, porque na escola, se nós estamos ouvindo o professor explicar, né, desde o primário, se nós escutamos os nossos pais, nós aprendemos a falar, escutando os nossos pais falando, né? Então, desde o princípio, né, da nossa formação como um ser humano, né, dentro das características de aprender a falar, a se comunicar, o certo e o errado, até a palavra de Deus, nós temos que ouvir. Então, é muito interessante esse princípio, né, de mostrar para nós que nós temos que ser mais ouvintes do que falantes, né? Tem até aquela brincadeira, né? Por isso que Deus nos deu dois ouvidos, né? E uma boca só, porque a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então achei e acho muito interessante quando o Senhor vem frisar para nós que um grande passo para a gente alcançar o nosso propósito de vitória é a gente ouvir, a gente escutar, porque daí a gente age dentro do discernimento, né, da sabedoria, do raciocínio. Então eu acho fascinante como o Senhor nos mostra a importância de nós ouvirmos a sua palavra, né, como boas ovelhas, assim como ele traz, né, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então que nós abramos mais o nosso coração também em consonância com a audição, né, para ouvir a palavra do Senhor. E é muito interessante também, quando o Edson estava falando lá no comecinho da live sobre os livros de autoajuda, né, palestras e coisa e tal, e várias situações, e quando a gente ouve falar, né, sobre propósito de vitória, vencer, né, a maioria das pessoas, isso é imposto muito pela sociedade, né, e tal, sobre a gente raciocina, vencer, vitória, a gente pensa, né, fortuna, a pessoa venceu na vida, a pessoa é vitoriosa porque ela adquiriu bens materiais, né, riquezas, porque ela tem tudo, né, então é muito interessante quando nós vemos isso, porque não, né, vencer e a vitória não está relacionada somente, né, a parte material, né, a vencer na vida, e na verdade esse é o último dos casos, né, porque que vitória maior é que ter paz de espírito, o Senhor na sua vida, como um companheiro ali, como uma dupla, né? Você fazendo uma dupla com o Senhor e ele estando ali para te auxiliar. Então, dentro disso, nós vemos, né, que a importância de nós estabelecermos um propósito, porque ele é o nosso norte, é o nosso guia, né? Porque é por meio do propósito que nós olhamos para a bússola que o Senhor deixou para nós, que é a sua palavra, porque a Bíblia, ela é várias coisas, né? O Edson já comentou que ela é o manual da vida, é o computador de bordo, é um mapa para o reino dos céus, né? Tem o mapa do tesouro. O nosso mapa do tesouro é a Bíblia e ela também é a bússola. Então ela se reinventa. A gente tem vários adjetivos, vários nomes para dar para ela, porque ela fala conosco. Então ela também é a nossa bússola. Ela guia o nosso norte, ela nos dá a nossa orientação e por meio dela a gente nunca se perde. Não tem como você falar que uma pessoa se perdeu sendo orientado pela Bíblia e tendo ela como sua bússola, né? Porque ela é a bússola por excelência. É muito interessante quando nós vemos isso. Por quê? Porque daí nós entendemos o quê? Porque nós colocamos em prática a palavra, como a Edson estava fazendo, porque ela foi posta no nosso coração e dentro disso, né, a gente vai exercendo a palavra do Senhor. Então, nós precisamos sim de um propósito. É necessário sim um propósito, um objetivo, uma meta. Nós trabalhamos melhor assim, né? Até dentro do trabalho, né? Quando muitas empresas estipulam metas para os funcionários e para a própria empresa, né? A meta é tanto valor, então vamos trabalhar para isso e coisa. Então tem metas. E quando a gente estipula metas, a gente fica mais animada, né? Eu tenho que fazer isso. Tem gente que até chega até a ser um pouco perfeccionista demais, né? Um pouco fissurado demais nesse sentido, né? Eu tenho que acabar de fazer isso até tal hora. Eu tenho que fazer por vontade própria, né? Então, é muito interessante quando nós vemos isso e entendemos que a palavra vem falar conosco. E gosto muito também quando o Edson trouxe e citou João 4,6 para nós, mostrando que sim, quando nós mesmos falamos do Senhor, é o Senhor que está falando para nós. Então, muitas vezes, pessoas vêm nos auxiliar dentro dos nossos propósitos, porque nós precisamos, muitas vezes, de um novo olhar,
né? Porque nós às vezes estamos muito focados e a pessoa vai mostrar, olha desse jeito, né? Vamos olhar para a palavra de um sentido diferente, que é como nós estamos fazendo agora, ou como outra pessoa vai fazer depois dentro dessa mesma palavra, né? De Mateus 7, de 24 a 29, né, tá dando um olhar diferente para uma passagem que a gente já ouviu falar muito, né, dessa analogia que o Senhor faz sobre a casa construída na rocha e na areia. Então é muito lindo quando nós vemos isso e entendemos como que o propósito, ele tem que ser exercido na nossa vida, que ele vem por meio do Senhor. O Senhor nos orienta através de outras pessoas e da sua própria palavra, né? E falando conosco, e também entendendo que o propósito, quando nós firmamos ele, nós temos que realizá-lo com fidelidade, porque muitas pessoas firmam propósitos e dá aquele deslize, né? Não faz muito bem e não sabe porque depois não dá certo. Então nós, muitas vezes, nós fazemos um propósito, principalmente quando envolve dieta, né? Quando a gente vê um docinho é difícil a gente seguir e continuar num propósito dentro de uma dieta, porque, o coração assim, a gente fica, a vontade de falar mais alto muitas vezes, e às vezes fica difícil a gente seguir. E é muito interessante que, pensando, né, nessa situação do propósito, nós temos que pensar no propósito também como aqueles contratos que tem aquelas multas de rescisão, né, que você vai perder 100 milhões de dólares se você não cumprir o contrato, você vai perder uma casa, uma coisa absurda, assim, que a gente não tem nem noção de quanto que seja, mas não com um sentimento de obrigação, vou fazer por obrigação porque eu não posso pagar a rescisão, não. Você faz tudo da maneira certa porque pensa, nossa, eu vou perder muito se eu desistir. Nós temos que ter esse propósito dentro do propósito de permanecer nele, porque nós perderemos muito se nós desistimos do nosso propósito de vida. Por quê? Porque é a razão da nossa existência. Então é muito lindo quando nós vemos o Senhor falar dentro dos nossos corações e mostrando para nós que vale a pena, que a vitória é certa junto com o Senhor. Então dentro disso que o nosso olhar tem que estar voltado, né? Além dos nossos ouvidos, o nosso olhar tem que estar voltado, né? Para o Senhor, para o manual, sempre consultando, porque é muito, muito interessante. Quando nós vemos isso, que nós temos que sempre voltar para o manual, que a gente sempre vai aprender uma forma melhor de gerir, né, de gerenciar e seguir, né, a nossa meta, o nosso propósito, o nosso objetivo. Então, nós entendemos como a palavra nós entendendo como a palavra vem nos auxiliar, né, vem ser o nosso gestor, né, o nosso setor de RH de nós mesmos, né. É muito interessante, é muito rico e muito preciso dentro das nossas vidas. E é interessante, ouvindo aqui atento, né? Já no meu propósito de ouvir a palavra. E dentro do sermão da montanha, que começa no capítulo 5 e termina no 7 do Evangelho de Mateus, eu trabalhando somente em 3 versículos, não é? Que é o 24, o 28 e o 29. Mas olhando ainda dentro do versículo 24, quando a palavra vem dizer, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a põe em prática. Veja, prática. Quando você olha para a palavra prática vem aquele que ouve a palavra. Quando pratica, prática. Prática é a execução da fé com confiança. Você precisa perguntar, eu preciso perguntar, eu confio? Eu estou praticando com confiança? Eu estou colocando um propósito de confiança realmente dentro da palavra? Não é? Deus, eu estou chamando Deus para uma parceria. Quando eu coloco a palavra de Deus em prática, eu estou chamando, já que a palavra é dele, estou chamando ele como mestre e dizendo para ele, me ensina como fazer. Viu? Por que é isto? Porque Jesus diz, vou para o Pai, junto ao Pai vou enviar o Paráclito para vos recordar e ensinar. Veja, recordar e ensinar todas as coisas. Então logo, se prática é a execução da fé, confiança, então se prática é isso, então eu tenho que falar para o mestre, Deus, ser meu parceiro e me ensinar a fazer
como que eu tenho que praticar. Você compreende? Como que é muito importante, porque que muitas pessoas fazem propósito na vida material, profissional, sentimental, né, espiritual, e não tem um avanço. O carro tá na BR, mas tá em primeira, é terrível. É terrível. E eu peço que o Senhor me cure disso. Porque se entra no carro e tem pessoa na BR, e a BR tá lá, a velocidade é 80, tem pessoas a 30, atrapalhando o trânsito, segurando, e tem pessoas assim na vida. Tá indo mais devagar e muitas vezes atrapalhando outros do seu convívio. Atrapalha uma equipe numa empresa. Não desenvolve aonde trabalha na sua vida. Você compreende? Então o Senhor está chamando a atenção para esse sentido da palavra prática. Não é? Praticar é eu sair de um processo de sentimentalismo e passar por um processo de execução. Isso é um propósito. Eu vou sair desse negócio. Ai, foi lindo. Ai, maravilhoso. Ai, o que falou. Ai, eu amei isso que falou. Foi para mim. Pronto. Então, para. O Senhor falou. Tomou posse. A bexiga encheu. Então eu vou colocar em prática. Eu vou executar. É um propósito. Você compreende? Aí você vai dar testemunho. Aí nós vamos dar testemunho, porque nós colocamos em prática, executamos com propósito. Mas aí a palavra aprofunda mais. Ainda no versículo 24. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante. Falei, opa, semelhante? A palavra semelhante vem de você ser reflexo. A questão é, nós estamos sendo reflexo do quem? Porque veja, reflexo de quem e do quê? Não é? Você, eu, somos reflexo da verdade ou vivemos no mundo da mentira? Nós refletimos o quê? Confiança? Tem pessoas que acordam de manhã parecendo um limão azedo. O que foi, João? Nada, eu não acordei bem. Mentira. É a vida que não está bem, é a pessoa que já está torta, está mentindo para si mesmo. É reflexo do quê? É reflexo do quê? Dentro, qual o testemunho que dá? O que essa pessoa traz? O que essa pessoa transparece? Veja, você tem que perguntar, eu sou reflexo do bem? Eu sou? Tem um provérbio popular que diz assim, olha, você já ouviu, eu já ouvi, você já ouviu. Tal pai, tal filho, você já ouviu? É verdade, às vezes, olha... O pai dela era assim. Ela puxou o pai, tal filha. Né? Então, tal Deus, tal criatura. Tal Deus, sem Jesus, tal criatura. E aí? Nós refletimos? Somos reflexos na hora que Ele nos chama para essa verdade de semelhança? Ou temos aquilo que diz lá no início da palavra, quando aquele... é pessoas duvidosas. Não é que eu tive que mergulhar. A palavra aquele, pois, são pessoas duvidosas, pessoas inconstantes. A palavra está chamando. Ou pessoas que vivem no mundo como manequim. Se maqueia, tá tudo bem, ou faz a barba, enfim, arruma o cabelo, ou põe aquele vestido, ou põe aquela calça e sai, tudo, mas dentro tá revestido de ranço, de raiva, de tristeza. Então veja, qual é o meu propósito? Eu me lembro que eu fui numa casa uma vez, na região de Londrina, fui pregar um retiro, e eu fiquei numa casa, pregando esse retiro, eu fiquei numa casa. E eu cheguei na casa, depois na hora do almoço, que era perto da salão paroquial da igreja, fui almoçar, e de repente ali na casa eu vi, nossa, eu sou fanático por banana. Principalmente se ela estiver pintadinha. Linda, eu amo banana. Eu vi naquela fruteira, aquela banana, eu falei, eu fui intimidade com o pessoal do que estava no retiro, da coordenadora. Cheguei lá na fruteira, já fui catar uma banana. Quando eu peguei a banana, era de plástico. Fiquei com água na boca. Era de plástico, não era de verdade. Eu fui com uma sede para comer. Tem pessoas que é uma aparência de coisa boa, de um fruto bom, mas dentro não é verdade, é oco, é de plástico. Então veja, se eu firmei o meu propósito, eu preciso entender. Veja, a palavra está dizendo aqui, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e põe em prática, é semelhante a um homem, olha aqui agora, prudente. A palavra nos chamou prudente. Eu
dentro dos meus propósitos, eu preciso perguntar para mim, eu tenho prudência? Você tem? Nós temos prudência? Você é uma pessoa prudente? Hã? Um bom profissional? Você tem prudência na sua vida profissional? Ou você faz de qualquer jeito? Veja, prudência na sua casa, prudência no seu trabalho, prudência na igreja, prudência. Você é uma pessoa prudente com os seus amigos, amigas? Você tem prudência no momento de ouvir a palavra? Você ouve e faz uma reflexão para não sair vendendo peixe de qualquer jeito? Ou a primeira coisa que ouve, você já debulha, descarrega nos outros? Você é uma pessoa prudente? Analisa primeiro aquilo que está chegando aos seus ouvidos? A pessoa prudente, ele foge do perigo, foge do pecado, foge do erro. O prudente foge do erro, foge daquilo que não é bom. A prudência, veja, é como um homem prudente, diz o versículo 24 ainda. Prudência. A prudência vem das pessoas que fogem daquilo que não é bom. A pessoa prudente, ela tem bom senso. Veja, a pessoa de bom senso não se perde nas palavras. A pessoa de bom senso não faz acusação ao léu. A pessoa de prudente, uma pessoa de bom senso, tem misericórdia, tem condescendência na alma, no coração. A prudência traz a justiça. Eu preciso perguntar, somos justos? Nós somos uma pessoa justa? O que eu quero para mim, o outro também merece? Se eu quero para mim, eu quero coisa boa. Então, se eu quero coisa boa, então eu preciso saber que ela também merece, que você merece. Veja, eu vou apontar o dedo porque todo mundo tá falando que aquele cara matou. Você matou. Eu vou entrar no mesmo barco? Ou eu vou ser prudente? Eu não sou levado pelo barulho da torcida para aqueles que tudo falam. Uma pessoa prudente é uma pessoa preparada. Nós somos preparados. Estamos buscando preparação, como diz ali na palavra. A palavra vem dizer que quando fala da palavra, nós colocamos o princípio da aplicação da palavra em nós. Que é a aplicação que significa regras. Veja, o prudente tem isso. Ele é uma pessoa que traz isso para dentro dele. Ele é justo, ele é uma pessoa preparado, é uma pessoa precavido. Eu vou sair, esses dias saindo de casa, a mulher disse assim para mim, mas pra que você vai levar guarda-chuva? Por que você vai levar essa blusa? Eu falei, mas vem cá, não eu vou levar o carro. Vai no porta-mala, vai que chove. Mas o tempo, vai que chove. Deixa no carro. Deixa lá. O prudente, ele olha o pneu, a pessoa prudente, o motorista prudente, ele olha o motor, vê se tá óleo, ele vê, o carro tá, ele observa. A pessoa prudente, ele é uma pessoa precavido. E muitas vezes nós reclamamos de Deus, reclamamos por causa das coisas, mas vem cá, e a prudência dentro da minha vida de aplicação das regras da palavra de ciência de Deus, que quer dizer dentro da palavra prática. Querido, querida, o Senhor está nos chamando nesse momento, um determinado momento de reflexão. Não é? O prudente no trânsito, ele não vai bater. Outro pode até vir bater, mas ele não bate o carro. E o prudente ainda tem a visão para que o outro não bata. Veja, a prudência traz um sentido de discernimento e de sabedoria. Aí ele vem dizer aqui no versículo 24 ainda, aquele, pois, que ouve as minhas palavras e põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou. Edificou. Olha a palavra aqui, edificou. Está dentro dos propósitos de vida. Propósito de vida. Edificar quer dizer firme. Ninguém edifica uma casa no buraco, no lamaçal. Tem que ser em rocha. Tem que ser num terreno bom, bem preparado. Uma boa casa, ela tem um bom alicerce, bem alinhada. Um terreno preparado. Veja, é uma pergunta que tem que fazer. Uma pessoa prudente que edifica a casa tem que ser aquela pessoa firme. É o soldado que está de prontidão. Por isso que São Paulo diz, revista da armadura de Deus, não é? O escudo da fé. A espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. O soldado, ele está pronto, pratica. As palavras de ciência, ele coloca em aplicação para dentro dele. A pessoa que edifica na sua vida espiritual, está na rocha. Veja,
Sim, essa palavra, essa pessoa tem na boca o quê? Não é verdade. Pode falar, não é, a minha palavra é não. Ah, mas é sim, a minha palavra é sim. Não tem dois termos. Ah, eu acho. A pessoa firme, que é um prudente que edifica, ela é firme. Tem uma palavra só. Tem pessoas que têm duas palavras, são dúbias, são dúbios. Fala uma coisa aqui e outra amanhã. Eu preciso saber quando eu estou querendo que Deus cumpra os propósitos dele na minha vida, naquilo que eu quero, naquilo que eu sonho. Eu preciso saber se eu estou chamando, se eu estou dentro das regras da aplicação da palavra, para praticar a palavra. Veja, uma pessoa que edifica é aquela pessoa firme, que quando o outro não está bem, estende a mão para levantar. Não aquele que senta no chão para chorar junto. Não, eu quero chorar com você. Não, ei, para com isso. Para. Deus te ama, levanta aqui. Entendeu? Então veja, a pessoa que está firme, edificado na fé. Mas vamos lá. Edificou o quê? Casa. Olha, edificou sua casa. Ah, meu Deus! Qual o propósito de construção dessa casa? Você, eu somos templo do Espírito Santo. Não é? Você é aquela casa que acolhe? Você é uma casa que acolhe? Porque Jesus diz, a minha casa é chamada casa de oração, mas estão fazendo dela um covil de ladrão. Edificou uma casa, então construiu uma casa. Essa casa tem acolhimento. É uma casa de oração. Nessa casa tem palavras ao vento, palavrão, fofocas, intrigas. Nessa casa tem divisão. Tem divisão, acepção de regras, de não aceitação. Se eu quero que Deus cumpra o propósito dele em mim, eu preciso cumprir dentro desses propósitos. Essa casa é referência. Sabe aquela pessoa que passa na rua falando, olha quem tá ali? Oh, ai, eu vou cumprimentar. Oi, João, tudo bem? Ai, quem é ele? Oh, você precisa conhecer. Ele é irmão da Joana. Ai, chama Joana. Ele é João e é a Joana. Ele é maravilhoso, é uma pessoa boa, uma pessoa não sei o quê. Veja, a casa, às vezes passa em frente a uma casa, olha quem mora aqui, é quem? É a Ana Paula. Meu Deus, ela é uma beleza. Você tem que conversar, você precisa conversar com ela. Tem pessoas que é referência, veja, a casa, referência. Veja, essa live de hoje, eu penso e digo, chamo a sua atenção e chama a minha. É uma das melhores, mais poderosas palavras que o Senhor hoje está testificando, está assinando, concretizando e chamando-nos para o propósito, já que o tema da live é propósito de vitória. Então ele construiu uma casa, veja, essa casa com essas mobílias todas dentro dela. Aí diz a palavra que pode vir o vento na casa. Vem os vendavais, mas a casa não cai. Uma casa pode sair até numa telha, mas vai lá e troca, vai comprar outra, quebrou. Ah, o vento tirou a telha, troca lá, vamos trocar. Foi só, graças a Deus, foi só uma telha. São provas que o Senhor dá força para passar, como diz Paulo lá em Coríntios. Nenhuma provação vai ultrapassar as forças humanas, mas ele dará força para suportar e sair dela. Veja, Jesus quer que esta casa, não é? Você, pronto para enfrentar os vendavais. Porque isso que diz aqui a palavra, para enfrentar os vendavais. O que adianta ter uma bela casa, uma bela mansão e dentro está bolorenta? Às vezes na aparência de uma pessoa boa, mas dentro está bolor. É vazio, é oco, é oca. O Senhor está nos chamando a atenção para essa realidade. Veja, é muito importante tomar consciência desta verdade. Só aparência. Uma casa, para ser construída, precisa ser olhado o terreno, se tem pedras. Não, vai ter todo um trabalho, um alinhamento, um material de primeira. Todo o propósito tem que ser na fé, na fidelidade, no amor. Um propósito com Deus, fé, fidelidade, amor, dedicação, persistência, perseverança, convicção, otimismo, meta.
e profissionalismo naquilo que faz, até na vida espiritual. Por que eu tenho que ser profissional como médico, como enfermeiro, como motorista, como engenheiro, enfim, mas eu não posso ser um profissional, entender e buscar, dentro do que diz a palavra prática, a aplicação das regras do princípio das ciências de Deus. Veja, se eu quero esse propósito, eu preciso mergulhar dentro da palavra do Senhor. Por isso, ele diz, termina o versículo dizendo assim: construiu essa casa sobre a rocha. Ah, que maravilha, querido e querida. Veja o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 51 de Isaías, quando ele nos chama a atenção e vem nos falar algo maravilhoso dentro disso. O que diz o profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 1. Veja, ouve-me, vós que segue a justiça e que buscais o Senhor, olhai a rocha do que fostes talhado. Veja, a pedreira de onde vos tiraram, a rocha que fosse talhado. Eu costumo dizer, que já falei muito tempo atrás, eu falava com as meninas, já quero dizer com o pessoal que dava formação, que nós, veja, nós somos a pedra que o Espírito Santo tirou da pedreira da vida, na qual ele esculpe em nós a face de Jesus. Ah, amo essa frase que Deus colocou no meu coração. E nós somos essa pedra muitas vezes bruta, tirado da pedreira da vida, que o Espírito Santo está esculpindo, foi esculpindo nela a face de Jesus. E essa face de Jesus tem que transparecer amor, paciência, compreensão, cordialidade, afabilidade, brandura e temperança e fé. Veja, o Senhor nos chama para uma reflexão dentro dessa palavra. E o que diz ainda o Salmo 94. O que diz o Salmo 94, versículo 1 também? Veja, lemos. Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor. Aclamemos o rochedo da nossa salvação. Veja, o rochedo, a rocha da nossa salvação. Por isso, querido e querida, se esta casa, se esta criatura, se este ser que você diz que eu digo que sou, somos moradas do Senhor, ele é a rocha da nossa salvação. É a rocha que nós temos que colocar o alicerce da nossa fé, o alicerce da nossa confiança. O versículo 28 de Mateus diz ainda aqui que eles ficaram, no versículo do capítulo 7, que eles ficaram impressionados. Veja, o versículo 28. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada. Muitas pessoas ficam impressionadas. Quando ouve algo, arrepiou. Ai, maravilhoso. Não basta ficar impressionado. Tem que tomar posse para uma execução de propósito. Ficar impressionado. Mas o versículo 29 diz: com efeito, e ele ensinava como quem tinha autoridade. A pergunta é: você crê que o Senhor tem autoridade na sua vida? Ele tem autoridade. Agora, você é capaz de firmar um propósito e apontar para o Senhor o tamanho da pedra da prova, o tamanho do seu desafio na sua vida, aquilo que você quer, apontar para o Senhor e dizer para Ele agora: Tu és a rocha da minha salvação. Eu confio, Senhor, na tua autoridade, que esse caso, essa situação, essa dor, essa porta que está fechada, tu podes, nesse momento, Senhor, com a tua voz, abrir, curar, transformar. Querido e querido, o Senhor está nos chamando, porque Ele diz que tudo é possível ao que crê. E eu quero, nesse momento mesmo, na verdade, e até orar com você. Vem, Suíça. Sim, e é muito interessante quando você vem trazer o resto da... Não, o resto fica ruim, né? Mas a continuação, né, do desmiuçar dessa passagem. E é muito interessante quando você vem falar para nós e trazer sobre nós sermos semelhantes
ao Senhor, né, e trazer a semelhança da palavra, que nós temos que traçar na nossa vida realmente um propósito de sermos espelho de Deus, sermos semelhante ao Senhor. E algo que é muito interessante que nós trouxemos em algumas lives anteriores é nós, dentro dessa situação, nós trazemos o discernimento e a ponderação. Praticando a palavra do Senhor é nós pensarmos o que Jesus faria no meu lugar dentro dessa situação. Qual seria a orientação que o Senhor poderia trazer para mim? Questionar dentro do seu íntimo, porque o Espírito Santo do Senhor nos responderá. Ele abrirá para nós a clareza da sabedoria e do discernimento e a resposta para as nossas dúvidas. E daí nós assim teremos uma atitude semelhante à do Senhor. E dentro disso é muito interessante quando você vem trazer também o processo da prudência, nós nos tornarmos e sermos prudentes, porque a prudência na vitória faz nós sermos vitoriosos. Por quê? Porque quando uma pessoa vai disputar um campeonato, né? Pode ser de atletismo, ela é prudente em se preparar, ela estuda o solo que ela vai pisar, o melhor tênis, né? Ela tem uma condição, ela se condiciona fisicamente, então ela vai se equilibrando, vai se colocando conforme a situação que ela precisa enfrentar. Então ela pratica a prudência no seu dia a dia dentro do seu treino, né? Por quê? Porque ela visa, né? Ela tem os olhos, o olhar voltado para um alvo, para um objetivo, para uma meta, né? Ela tem um propósito de vitória. Então é muito interessante quando nós vemos isso, que a prudência ela faz a gente não dar furo, né? A gente não perder muitas situações e acaba, putz, por causa dessa minha atitude, por essa minha fala, puxa vida, meu Deus do céu, por que eu fui falar isso? Acabou agregando uma briga, uma desconfiança em tal pessoa, né? Ou um furo básico, né? Que é, por exemplo, você perguntar para uma mulher de quantos meses ela tá e ela não estar grávida, né? Então você passa aquele carão, como se fala, né? Então a prudência faz nós analisarmos todas as situações e colocarmos em prática o que Jesus traz para nós, né? Vigiai e orai, né? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e a parte da carne fraca que traz para nós a imprudência, né? A falta de discernimento, sabedoria e de tomar decisão, de análise. Então é muito interessante também quando você vem trazer para nós sobre edificar, né? Quando a palavra chama a gente para entender como que a casa é edificada, né? Então, é muito interessante quando nós vemos que nós somos compostos de várias partes, né? A gente tem braço, perna e tal. O nosso corpo é composto, mas também o nosso raciocínio, a nossa vida é composta de a nossa socialização familiar, dentro do trabalho. Então, são várias edificações, várias coisas que nós vamos construindo durante as nossas vidas. Então, essa palavra, ela é mais uma edificação no nosso coração, né? Como nós construímos a nossa escada para o céu, né? Nós construímos com vários bloquinhos, nós vamos colocando ela para chegarmos até o Senhor. E dentro disso nós vemos um questionamento muito forte, né? Com que materiais nós estamos construindo e edificando a nossa vida, o nosso ser, a nossa casa? São materiais de segunda? São materiais roubados? São materiais superfaturados? São materiais de primeira? Como que nós estamos, para alcançar o nosso propósito de vitória, como que nós estamos construindo a nossa casa? Como que nós estamos construindo a nossa vida? Então, a reflexão de como estamos fazendo é muito importante, porque o propósito está relacionado diretamente a nós fazermos as coisas e lembrarmos, né, que como o Senhor manda nós termos ouvidos atentos, Ele também tem. O Senhor tem olhos e ouvidos atentos voltados para as nossas atitudes, as nossas situações. E o Senhor não vai compactuar, ajudar, né, aquele e aquela que fizeram as coisas no erro, porque traz para nós, como o Edson trouxe, leu para nós ali em Filipenses, quando o Senhor vem trazer o que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que, o que a gente aprendeu, recebeu, ouviu e observou, a gente tem que praticar, porque o Deus da paz estará conosco. Então mostra que a gente tem que ter uma boa conduta, a gente tem que seguir as coisas
de maneira correta. A gente tem que ser espelho do Senhor para Ele poder estar conosco. E Ele quer estar conosco. Mas nós que temos que abrir a porta, né? Como nós trouxemos na live, né? Abre a porta para Jesus. Nós temos que abrir a porta para Ele entrar. Mas dentro disso nós temos que, né, construir a nossa casa no certo, porque o Senhor não vai entrar e não vai habitar, né, num covil de ladrões. Como o Edson bem trouxe, é uma casa de oração, é uma casa santa, um templo santo, o nosso ser. E é muito fundamental e interessante quando vem a palavra nos mostrar que nós temos que edificar no rochedo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é a rocha da nossa salvação. E nós entendemos, né, que aquele que está cravado, fincado, edificado na rocha não é destruído, né? Pode dar um tremorzinho, mas não se abala, permanece firme, porque vem a fidelidade, né? Porque a base é forte, a base é poderosa, a base é Deus. E tudo aquilo que é edificado em Deus não é corruptível, né? Nós nos tornamos incorruptíveis quando nós estamos no Senhor, assim como a própria palavra traz para nós. E o fechamento maravilhoso é nós pensarmos, né, que tudo é possível para aquele que crê. Então ninguém pode apontar para nós e falar: você não é um vencedor, você não é uma vencedora, você não pode vencer na sua vida, você não vai vencer na sua vida. Por quê? Dizer que nós somos algo, julgar e dar um nome para nós de perdedor, uma coisa tal, só compete ao Senhor. E Ele não quer nos chamar de perdedor, Ele quer nos chamar de vitoriosos. Então, quando nós abafando os nossos ouvidos e seletivamente escutamos só a voz do Senhor, Ele vai estar por cima desses gritos da plateia, né, que vem falar: você é um fraco, desiste, você nunca vai conseguir, você não vai vencer. Tem a voz do Senhor sempre soprando aos nossos ouvidos: você pode, você é possível, tudo é possível aquele que crê em mim, eu estou contigo, eu te amo. Então, se o amor do Senhor vem para os nossos corações, se Ele nos ama, o nosso propósito principal, assim como Edson trouxe para nós, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, o primeiro propósito para nós conseguirmos concluir e seguir o passo a passo, né, desse versículo, os vários propósitos que englobam um propósito único e forte, que é o tema da nossa live, que é propósito para a vitória, é o primeiro, que é amar a Deus. Se nós amamos a Deus, nós já estamos, como diz, né, o dito popular, já está meio caminho andado. Então, quando nós temos o nosso coração e a nossa fé, os nossos ouvidos voltados para o Senhor, nada nos abala, nada vai nos atrapalhar neste caminho que é o próprio Jesus Cristo e que é a vitória. Tudo é possível ao que crê. O que ouve e crê em Jesus, Jesus tira dúvida. Nessa tarde, nesse propósito dessa live, com o tema Propósito para a Vitória, Jesus tira dúvida. Chama-nos para uma vida de amor, para que demos a Ele livre acesso. E Ele diz que tudo que ligar na terra é ligado no céu. Jesus conclui o Sermão da Montanha, de Mateus 5 a Mateus 7, no 7 de 24 a 29, ele conclui esse Sermão da Montanha chamando você, nós nesse momento, para um propósito de vitória. Eu acredito que você tem sonhos, propósitos, e que você está lutando por isso, está buscando vias, e que você entrou no carro, que ligou a ignição, e que você já está entrando na segunda marcha, na via, na BR onde você está. O Senhor, Ele chama-nos nesse momento para esta reflexão. É momento de você firmar um propósito dentro da cruz, porque na cruz tudo que foi impossível parou na cruz. A partir da cruz, tudo nos tornou possível. O Senhor fez justamente isso por nós. A pergunta agora para você, meu querido irmão, e não pense que não pergunto para nós, mas veja, a pergunta que nesse momento faço para você: qual é a sua busca? Vamos orar no tema Propósito para a Vitória. Depois vá lá no início, por favor, e até mesmo compartilha ela, porque é a vitória. Aquilo que é bom nós damos.
Eu estou dividindo com você porque Deus, em Deus, ele já recebi muitas bênçãos. E ainda recebo a cada momento, como recebo agora. Quais são suas vontades? Pare nesse momento e pense. As suas vontades nesse momento agora. Quais são os seus sonhos? Ali no teu coração, os seus projetos de vida, seja na espiritual, profissional, familiar, social. Um projeto até mesmo de uma eliminação de uma enfermidade. Quais são os seus projetos? Eu pergunto para você neste momento aí agora. Eu quero fazer com você neste momento uma experiência de 2 minutinhos. Quero que você neste momento onde você está, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aí aonde você está aí agora. E visualize a rocha. Ela tem um nome. Tente, imagine e olhe para esta rocha com os olhos fechados, mas você vai olhar com o olho da fé. Visualize o Senhor. Aí do teu lado é agora. É para a sua vitória. É para a sua vitória. Para os seus propósitos de vida. Sim. Grandes homens e mulheres venceram porque firmaram um propósito. Um propósito. Não desistiram. Veio vendavais, trovões, tremores, grandes dificuldades. Mas não desviaram na prática da palavra. Tome neste momento agora. Firma agora, neste momento, o seu propósito. Diz para o Senhor. Quero mergulhar em ti. Dentro desse propósito de fidelidade, Senhor. Quero que esse manual, Senhor, do Espírito Santo, a tua palavra, dentro de mim. O Senhor, nesse momento, está chamando para você construir o teu propósito. E quero dizer mais. Jesus está chamando você para reconstruir aquilo que você estava desanimado ou desanimada. Aquilo que você até estava querendo desistir ou desistiu. E o Senhor quer até mesmo que você reconstrua agora. Deixe Deus abraçar o teu propósito, mas firmado nele, na fé, na confiança, neste momento no Senhor. Porque o Salmo 94 diz, vinde, manifestemos nossa alegria no Senhor, aclamemos o rochedo, a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvor. Cantemos com alegrias, cânticos, porque o Senhor é um Deus imenso, um rei que ultrapassa todos os deuses. As suas mãos estão às profundezas da terra, e os cumes das montanhas pertencem ao Senhor. Dele é o mar, ele criou, assim como a terra firme, obra das suas mãos. Vinde, incline-se neste momento em adoração ao Senhor. De joelhos diante do Senhor que criou, ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele é o pastor. As ovelhas que as suas mãos conduzem. Oxalá ouvistes hoje a voz do Senhor. Oxalá que você possa ouvir hoje a voz do Senhor. Não vos torneis endurecidos como em Meribá, como o dia de Maçã no deserto, onde nossos pais me provocaram e me tentaram apesar de terem visto as minhas obras, diz o Senhor. Durante 40 anos desgostou-me aquela geração. E eu disse, é um povo de coração desviado e que não conhece os meus desígnios. Por isso jurei na minha cólera, não entrar na terra do repouso. Mas o Senhor é a rocha da salvação, é a rocha do socorro. E Ele te chama nesta tarde.
para reconstruir o seu propósito de fé, reconstruir a sua luta, reconstruir a sua casa, reconstruir a sua vida sentimental, profissional, familiar, a sua vida social, reconstruir, dar novo ânimo na tua empresa, no teu emprego. Ânimo na sua vida de compatibilidade com a pessoa na qual você está junto. O Senhor quer reconstruir, mas para isso Ele quer que as palavras e regras do livro da vida, do computador de bordo do Espírito Santo, esteja germinando dentro de ti. Força, fé, confiança, propósito. Diz nesse momento, Jesus: Senhor, socorre-me. Olhe, Senhor, para a minha miséria. Tende misericórdia da minha fé. Senhor, ouve a voz do meu coração. Estende, Senhor, suas mãos. Livre-me, Senhor, de toda espécie de incredulidade. Desvie, Senhor, desvie o meu corpo, a minha mente, os meus lábios, os meus olhos, o meu coração, daquilo que me possa me perder. Auxilia-me, Senhor, com o teu poder. Dai-me, Senhor, a força do teu Santo Espírito, Senhor, para que eu possa, Senhor, ser vivificado, Senhor, testemunhar, Senhor, a tua glória, Senhor, porque eu quero firmar um propósito, Senhor, de dar livre acesso para ti na minha vida. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, por entrar e reinar no nosso ser. Obrigada, Senhor, por nos fazer templos do teu santo nome, da tua santa presença em nosso meio. Obrigada, Senhor, por ser o rochedo da nossa salvação, onde nós, Senhor, não nos afogamos, onde nós não nos perdemos, onde nós não sufocamos, Senhor, porque tu nos fortalece, tu nos mantém de pé. Obrigada, Senhor, pelo teu santo amor. Obrigada, Senhor, pela sua santa palavra que vem falar em nossos corações e trazer para nós o acalento, a direção, o norte. As nossas respostas são todas respondidas na tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela sua justiça, sua misericórdia, pelos seus ouvidos e olhos voltados para a nação que te clama, para o povo que te clama, para o ser que te clama, Senhor, para todas as pessoas, que assim como nós, neste momento, clamamos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por acalentar todos os corações, falar a todos os corações que necessitam que a vitória ganha contigo. Obrigada, Senhor, pela vitória ganha por meio de ti, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo que se deu por nós na cruz. Obrigada, Senhor, pela possibilidade de termos um propósito na nossa vida, de termos uma razão para existir dentro do seu ser, da tua palavra e do que tu, Senhor, nos mostra como verdade e do que é verdade, vida. Obrigada, Senhor, muito, muito obrigada pelo seu amor e pela sua presença nesta hora e neste momento com todos nós. Que pelo poder da Santa Cruz, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pelo sinal sagrado do Senhor, que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Beba tu mesmo o teu veneno. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, rocha da nossa vida. Amém. Amém. Eu te glorifico neste momento, por todas as vidas, Senhor, por todos os irmãos e irmãs, que a tua palavra agora alcança, por todas as casas, e por todos os propósitos nesta tarde, neste momento, firmado em ti, no teu coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, Santa Teresinha, os anjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, da Virgem Imaculada Conceição. Que as mãos poderosas do Senhor venham sobre mim, sobre ti e sobre nós, sobre a nossa vida e sobre os nossos propósitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus é sua rocha, é nossa rocha, nossa salvação. Um beijo e até o próximo. Um beijo no teu coração, na tua vida e no teu espírito. E lembre-se sempre que Deus te ama, Deus nos ama. Até o próximo.